Obrigado, Sr. Presidente. Dra. Teresa Moreno, cumprimento pela presença nesta Comissão de Inquérito. Gostava, na sua pessoa, de felicitar o seu trabalho e também o trabalho de todos os profissionais de saúde que todos os dias lutam para termos um serviço de saúde eficaz e também para garantirmos um acesso a esse cuidado o mais eficaz possível. E gostava de felicitar o seu trabalho por isso. Gostava de começar precisamente por esta última parte. Pela necessidade de permanência que estas pessoas que beneficiam destes tratamentos em Portugal têm quando chegam a Portugal e por uma razão ou outra, vamos agora deixar, como já disse, não é nem advogada, nem jurista, é clínica e é esse o seu critério, é isso que a preocupa, compreendo isso perfeitamente. Mas sabemos que estas pessoas, depois de lhes ser atribuído um tratamento destes, devem ou deviam permanecer em Portugal, certo? Neste tratamento específico, têm que ficar em Portugal. E tente-nos explicar porque é que têm que ficar em Portugal. Porque é que é importante que fiquem em Portugal quando é atribuído um tratamento destes? Há duas questões. A primeira questão é clínica, como eu já disse, pelo seguimento apertadíssimo que têm nos meses, primeiros 2 anos, a seguir à medicação. Mais naquela altura ainda do que agora. Quer dizer, a experiência acrescida de 30 e tal doentes, ou administrados por mim de 11 mais de doentes, mais os do ensaio, agora te sinto mais segura a medicar com a medicação, porque já vi que apesar de todos os efeitos secundários não são assim tão complicados, que as coisas correm bem na grande maioria dos casos, e portanto o meu, digamos, stress clínico, preocupação a seguir à medicação, neste momento é menor do que em 2019, imensamente, certo? Mas em 2019 esse stress clínico era altamente presente. Era muito presente. Ainda é em qualquer criança, mas agora com maior tranquilidade e com maior segurança, até porque, entretanto, já foram tratados 4 mil meninos no mundo inteiro e a gente conhece muito bem os efeitos secundários, portanto, do que na altura que eram muito poucos. Portanto, do ponto de vista clínico, havia uma obrigação de ser um seguimento imediato. Então, mas é mesmo nesse caso, desculpe interrompê-la só, então é nesse caso mesmo, como é que interpreta o facto da mãe da Gêmeos, a doutora Daniela Martins, ter ido embora e já não ter regressado mais? Uma vez que tínhamos precisamente este compromisso. Aliás, eu tenho aqui um termo de comprometimento que diz eu e os nomes, a doutora Daniela e outros responsáveis pelas crianças, Lorena e Maitê, nos comprometemos a morar em Portugal nos próximos anos para o tratamento das nossas filhas. Então como é que se interpreta o facto de termos permitido que isso não tenha acontecido? Bem, eu não faço parte de nenhuma entidade policial que eu saiba, eu sou médica das Gêmeas, mas pronto, mas isto não deveria acontecer assim, é isso que eu estou a perguntar. Durante estes anos, a família das meninas e a doutora Daniela deslocaram-se ao Brasil por vezes, por períodos de 2, 3 meses, entre consultas, em que iam por questões familiares ou para realizar fisioterapia intensiva lá no Brasil de uma maneira diferente do que era efetuada cá e que voltavam para as consultas e vinham e iam com alguma facilidade. Portanto, isso obviamente não com as origens familiares que tinham e estando ela cá sozinha com as crianças, nós adaptávamos as consultas, de modo a que elas fossem vistas de 4 em 4 meses ou isso, passado aquele primeiro ano de alto risco, digamos. Portanto, isso aconteceu durante esse período e, portanto, isto estava a acontecer, digamos, quando esta situação explodiu na comunicação social, foi exposta na comunicação social. Portanto, elas estavam no Brasil, nessas interregnos que elas iam lá por razões pessoais e a tentar que nós combinássemos, de acordo com o avião que ela voltava, eu e a pneumologista, a próxima consulta, em que viriam. E, portanto, estávamos precisamente em trocas de informação nessa altura, para quando é que elas vinham, para podermos marcar as consultas, como tínhamos feito já algumas vezes no ano anterior, certo? Quando aconteceu isto e depois não voltaram a regressar, como é do conhecimento público, não é? Isto é importante porque mostra um comportamento diferenciado do que houve com pais de outras crianças em situação semelhante do ponto de vista clínico. Posso discordar? Sim. Ou seja, diferenciado em como? Nós, digamos aqui, nós equipe que trata estas crianças em conjunto, eu, a minha pneumologista, as nutricionistas,
achamos que estas famílias têm todas um tratamento diferenciado. A gravidade da doença faz com que este contacto pessoal tão próximo que nós temos com as famílias faz com que seja muito frequente dizer agora não me dá jeito, por favor pode combinar com a doutora Rosário fazermos uma consulta daqui a 2 semanas, adaptar às férias, está doente, vem amanhã. É muito flexível, muito aberto e muito incrivelmente difícil às vezes de compreender quão próxima é a flexibilidade que nós temos com estes doentes nesta gravidade. É isso que lhe iam dizendo, que estavam de férias e que não podiam... Não, nós sabíamos que elas iam para o Brasil. Não, eu estou a dizer de outros doentes, com a mesma situação. Doutora Teresa, não leva mal, não estou a compreender aqui uma coisa. E, portanto, já percebemos que eles adaptavam a flexibilidade à disponibilidade e que isso era mútuo dos dois lados. Nós agendávamos as consultas de acordo com nesses períodos em que no início elas ficaram cá sempre. Nas alturas em que começaram a se ausentar. O que é no início? Estamos a falar de que período? Talvez o primeiro Estamos a falar do primeiro ano todo? Talvez o primeiro ano e meio, sim. Talvez o primeiro no início. E depois, a partir daí, os pais deixaram de estar em Portugal? Não, viviam cá, iam e vinham. Viviam cá, mas não estavam cá a maior parte do tempo, tanto quanto sabemos. A não ser que tenham uma informação diferente. Não, houve algumas ausências prolongadas, acho que no ano de 2022. Elas foram e durante tratadas, a pandemia também? Também eles foram tratados em 2020, não é? Portanto, não, durante a pandemia estavam cá. Sempre, então, foram tratadas em 2020. Não foi isso que a doutora Daniela Martins, penso, transmitiu aqui. E por isso é que lhe estou a questionar. Eu não sei, quando no início da pandemia eles estavam cá, porque isto tudo se passou, todo este processo se passou em pandemia, ainda por cima, não é? Portanto, e quando não estavam, o que é que lhe diziam? Porque é que não nós fomos ao Brasil e voltámos daqui a 2 ou 3 meses. Nós sabíamos quando é que elas iam, porque, quer dizer, nós fazíamos uma consulta, programamos a próxima consulta e elas informavam-nos, eu vou ao Brasil durante estes meses e depois volto para a consulta dia de tarde. Esta ausência não lhe causou nenhuma estranheza? Esta agora? Não, as várias ausências da família em relação às... estando num tratamento deste. A estranheza para mim também é com a facilidade com que se vai ao Brasil e vem com 4 meninas, com 4 pessoas no mínimo, mas pronto, mas isso não Sim, mas isso não nos cabe a nós não aqui, nos cabe aliás, nada concordo consigo julgar. também, mas não nos cabe a nós não fazer cabe, essa avaliação. Nada, as meninas estavam estáveis, não é? Portanto, viajavam com os nossos apoios, muitas vezes até mandavam, elas, mesmo quando estavam lá, imagina, aconteceu 2 ou 3 vezes em que elas foram internadas de emergência no Brasil. Era-nos comunicado por e-mail, pela mãe das gêmeas, até a dizer que medicação é que estavam a fazer, qual era a situação e a anexar o relatório médico dos internamentos lá. Portanto, nunca cortaram o contacto durante esse período, não é? Neste caso, eram as únicas doentes com Zolgensma, tratadas com Zolgensma, que se ausentavam do país, na realidade. Pronto, porque todos os outros estavam cá, mesmo não sendo portugueses alguns, estavam a residir cá, e estão a residir cá, não é? Portanto, este era o único caso que se lembra de que se ausentavam do país? É o único caso que vai e que volta, que ia e que voltava, e que tinha intenção de voltar. Sei que há pouco referiu a questão dos ventiladores, penso que esta é uma questão também importante, mas uma das questões que gerou também alguma ansiedade e perplexidade pública foi o acesso às cadeiras que estas... Isso eu também só soube da Comunicação Social. Diga? Vou já dizer que eu isso só soube na Comunicação Social. Não teve nenhuma informação? Não tive nenhuma informação. Nem porque é que terão tido acesso a tantos equipamentos, quando há, como soubemos, também pela Comunicação Social, tantos pais que não têm acesso a eles. E, aliás, tivemos alguns pais a dar testemunho público disso nos últimos tempos. Eu fiquei tão perplexa como, com certeza, toda a gente que estava aqui, pronto, até porque sou muito reclamante da ausência de ajudas técnicas que têm a maioria dos meus doentes. Portanto... Sim, eu desconhecia em absoluta a existência das cadeiras, sabia que elas eram seguidas no Alcoitão, obviamente, porque eu tenho que saber onde é que fazem fisioterapia e quem era a médica assistente no Alcoitão, mas esse facto eu só conheci Mas reconhece, até porque estava a dizer que é muito reclamante e exigente, e isso é bom do ponto de vista clínico, reconhece que era pelo menos estranho o acesso que houve a estes equipamentos, tal como ele foi noticiado, pelo menos tal como foi noticiado. Tal como ele foi noticiado é muito estranho. Muito bem, isto é importante porque deve levar-nos também a refletir nesta comissão de inquérito como é que isso aconteceu e como é que atribuímos estes equipamentos e não os atribuímos a outras pessoas. Doutora Teresa Moreno, sei que o deputado João Almeida há pouco se referiu a isto, a uma carta que não posso deixar de lhe perguntar, que é uma carta do Dr. António Levi Gomes, coordenador da Unidade de Neuropediatria, que entrega uma carta que diz ser assinada por todos os membros da equipa de neuropediatria, da qual nunca obtivemos qualquer resposta ou qualquer comentário,
e que se diz que não existe nenhuma cópia no arquivo do Hospital Santa Maria. Recorda-se de alguma carta deste tipo? Esta carta, já respondi, sim. Eu queria, porque eu quero fazer algumas perguntas sobre isso. Não, esta carta foi feita na sequência desse processo, porque daí a data estar errada aqui. Eu sei. E claro que me recordo da carta. Quer dizer, escrevemos a carta, entregámos a quem de direito, ou o professor António Vinho entregou a quem de direito, e sinceramente nunca mais pensei na carta, até agora. Sabe que entretanto a carta desapareceu? Sei, fomos à procura da carta quando apareceu na Comissão Social. Então, mas quem é que tem a carta? Pronto, sim. E ninguém tinha a carta? E ninguém encontrava a carta. E não é estranho que numa equipa em que todos assinaram esta carta, que já ninguém a tenha encontrado? Ou seja, numa carta tão importante, porque tem um assunto muito relevante, eu acho que hoje reconhecemos isso todos, a doutora também a assinou. Ainda é mais relevante agora. Não é estranho. Do que era, não. Ou seja, ela não estar no arquivo do Hospital de Santa Maria, ou em Portugal, não me estranha muito, honestamente. Mas ela não ser conhecida, ou melhor, ela não estar na posse de nenhum dos médicos que a assinou, causa-me alguma estranheza. Não, estava no computador de quem a escreveu, não é? Pois, mas nós não... Certo, imprimiu-se novamente, não se reinventou a carta. Imprimiram o texto que estava no computador, não é? Não estava ninguém guardado com papel na gaveta. Eu não guardei de certeza, até porque... Na altura guardou alguma cópia desta carta? Não, nunca mais me lembro da carta, sinceramente, sim, mas não. Mas deu-lhe importância? Deu-lhe relevo? Eu assinei. E concorda, portanto, com os termos todos dela? Assinei-a, não fui eu que redigi. Se calhar se eu tivesse redigido havia frases que eu não teria posto da mesma maneira, como tu... Sr. Deputado, o som. O que é que alteraria nesta carta? Ou seja, como a assinou, presumimos que tem uma concordância global com ela, mas o que é que não concorda assim totalmente? Talvez as frases de, apesar do resultado de alguns gastos serem mais apetecíveis para a comunicação social, pensamos que é necessário repensar que as escolhas, que os investimentos têm mais retorno para os doentes e para a sociedade que suporta, que investimentos têm mais retorno. Ou seja, porque aqui pressupõe uma coisa, obviamente que agora que quando isto começou voltei a reler a carta com mais atenção, e isto pressupõe escolhas que temos que fazer todos na vida. E o Sistema Nacional de Saúde também, não é? Mas aqui, isso devo partilhar que foi uma discussão muito viva e acesa no Congresso Mundial ontem, que era precisamente o mundo a 2 tempos e a 3 tempos que nós temos, não é? Onde se gastam, discutia-se o custo da medicação, onde se gastam estes milhões nos países que felizmente como nós têm recursos para o fazer, e onde se morre à fome, não há vacinas, não há nada, porque havia colegas de todos os países africanos, países do sul da Ásia, e portanto eles estão-se a debater com a fome, ou com a falta das vacinas básicas, ou com o regresso da poliomielite, e nós estamos a tratar meninos com estes custos, não é? Eles também gostariam. Portanto, a distribuição dos recursos é uma coisa que que o mundo é muito injusto. Portanto, temos mundos a vários tempos. Isto levar-nos-ia a uma discussão muito contra os tempos da Comissão. Não é... Mas pronto, e portanto há aqui essas frases nesse sentido de escolher, tratar isto ou isto, escolher, e há escolhas que para mim não competem aos médicos. Tem que haver uma decisão das pessoas, dos decisores de saúde, como é que se distribuem os recursos que são limitados. E por isso é que em casos como estes pediram orientações superiores. E por isso é que não, porque eu só estava a alertar para os custos. Para os custos para o hospital. Para as meninas estavam a fazer nos inércios, tinham um bom acesso a medicamentos, estavam num país com uma boa medicina, não estavam abandonadas. Né? Portanto, mas isto, obviamente que cada um redige como... Eu achei que a carta tinha mensagens importantes, assinamos todos e pronto. E nunca mais pensei na carta até agora, até há um ano atrás. Muito bem. Doutora Teresa Moreno, nos vários documentos que temos, e que eu penso que já aqui também reconheceu, em vários destes documentos fica claro, e penso que é pela sua mão, confirmará isso, que a referenciação da consulta é feita pelo então Secretário de Estado da Saúde. Isto foi colocado por si nos vários documentos, penso eu, porque em alguns documentos até temos consulta solicitada pelo Secretário de Estado à professora Ana Isabel Lopes. Isto é mesmo assim. Portanto, foi indicação sua de que a referenciação foi o Secretário de Estado. Foi
Isso que eu escrevi na sequência dos telefonemas que já falámos nesta comissão. Porém, escreveu isto, mas não sabia, porque de facto não podia saber. Mas tinha, pelo menos, a suspeita de que isto, na verdade, não estava a ser por referenciação do Secretário de Estado, ele estava a ser um mero mensageiro, certo? Podemos interpretar assim? Não. Porque, ou seja, nem sei como é que podemos interpretar. Portanto, eu disse espontaneamente e se calhar intempestivamente o que me tinham dito pelo telefone, certo? Pronto. Entretanto, há aquele outro rumor que seria acima do Sr. Secretário de Estado. Ora, isso é um grande universo possíveis, não é? Portanto, repare, não é assim um grande universo muito grande, porque acima do Secretário de Estado ao Ministério da Saúde e a Presidência. Ou o Sr. Ministro da Saúde e o Primeiro-Ministro, ou o Sr. Presidente da República. Também, e o Presidente da República nem sequer é hierarquicamente, foi o que eu disse ao Ministro, e o Sr. Presidente da República nem sequer é hierarquicamente superior. Portanto, só poderemos estar a falar ou da Presidência da República num contexto político ou da Sra. Ministra da Saúde, admitindo que não foi o próprio Primeiro-Ministro que interferiu nesta questão. Estou a interpretar bem. Já está a interpretar bem, mas é uma interpretação que também é uma interpretação, não é um facto que me disseram nem me transmitiram por escrito. Isto dizia-se enquanto rumor... Não disse isso nessa altura quando eu escrevi. Mas desculpe, quem é que dizia? Não, isso disseram-me nesses telefonemas que eu já citei e eu escrevi no relatório ponto. Rumores depois de concretamente de outras entidades... Desculpa, é que estava a contar o nosso tempo. Peço desculpa. Não. Pode continuar. O que eu estou a dizer, isso que eu escrevi foi, plasmei o que me tinham dito por telefone, certo? Rumores concretos de outras entidades foi posterior a este... Posso fazer-lhe uma questão, não me levará a mal, com certeza, que é esta. Recebe um telefonema de alguém que lhe diz assim, vamos imaginar, olha, esta consulta é para ser marcada, esta consulta é para ser marcada porque é a vontade do Secretário de Estado, porém, nem sequer é a decisão dele, é uma decisão de alguém acima dele. Vamos manter assim neste nível, para não começarmos a personalizar. É alguém acima dele que quer marcar uma consulta. A doutora Teresa Moreno, isso penso que sabia que isto era ilegal. Eu sei que não é jurista, mas esta não é a questão. Sabia que isto era pelo menos irregular, que alguém do universo político irregular, a marcar uma consulta. Sim, irregular, sim. E na altura ponderou, repare, não estou mesmo a fazer nenhum juízo de análise, que eu sei que a história é o que é. Na altura ponderou, apesar de lhe estarem a ser dadas indicações políticas para uma consulta clínica, fazer alguma denúncia às entidades que investigam estes casos. Porquê é que não o fez? Olha, eu acho que isso não me ocorreu, sequer. Eu tenho uma... É-nos dito muitas vezes... Há mais uma questão? Não lhe ocorreu? Não me ocorreu. Para mim era regular. Era o terceiro telefonema a dizer, dá uma data. Eu dei uma data, pronto. E para mim é irregular. Por isso é que irregular. E então, porquê é que não... Por isso é que fiquei irritada. Sim, não, isso eu já percebi, e com uma razão de indignação. Só não compreendo porque é que na altura, quando isso aconteceu... Porque tinha várias entidades à disposição, desde o Conselho de Administração do Hospital, às entidades inspectivas da saúde, ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, já, enfim, num caso mais grave, não é? Mas podia ter pelo menos à inspeção de atividades em saúde, que é quem tutela esta área, ter dito, olha, temos aqui um problema, eu sou responsável deste serviço, quem me está a pedir para entrar no Serviço Nacional de Saúde não é a urgência, não é um critério clínico, é um critério político, isto é grave, e eu penso que isto não é preciso ser médica nem jurista, é grave. Porque é que só quer perceber porque é que não o fez, ou seja, se sentiu pressão para não o fazer, ou se simplesmente achou que não era importante. É isso que eu gostava mesmo de compreender. Nem sei, quer dizer, não sei se nem sequer me ocorreu, acho eu. Não sequer me ocorreu porque há uma coisa chamada hierarquia lá em todos os hospitais e nesta também, obviamente. E, portanto, é a minha diretora que diz que é o diretor, que há uma hierarquia que me dá uma ordem, que é marca a consulta, certo? Portanto, a certa altura, isto é um bocado irritante, mas marquei a consulta, pronto, ok, pronto. Ou seja, apesar de saber... Se tiverem a consciência, o que eu aparelhei, mas têm a consciência, para que é a consulta? Então, portanto, a minha alerta foi, quer dizer, isto é... Sabia que isto era irregular, mas estava a cumprir ordens num certo sentido. Então, estava a cumprir ordens. É nesse sentido que nos está a transmitir. Porém, havia a sensação de todos, por isso é que, aliás, havia as cartas e etc., de que isto era irregular. Causa-me alguma estranheza que ninguém tenha feito uma denúncia às entidades próprias. Há muitas ordens que nós temos que não concordamos, não? Mas a doutora Teresa Moreno, penso que concordará comigo nisto. Uma coisa é não concordar, outra é saber que é ilegal ou irregular. Eu há muita coisa com que eu não concordo, mas se fizerem alguma coisa ilegal eu tento denunciar.
Que é Pois, diferente. mas quer dizer, essa questão assim, isto é ilegal, ou é tráfico, ou seja, o que for de influências, ou o que for, que eu agora estas coisas todas que eu ouvi, eu não me ocorreu. Quer dizer, não pensei nisso assim. Não é um facto para que eu tivesse alerta de denunciar alguma coisa. Não me passou pela cabeça mesmo. Nem sequer ponderei. Obedecia uma ordem hierárquica. Irritou-me essa ordem hierárquica, como já tinha acontecido outras vezes, e pronto. Eu depreendo que se fosse hoje não há acataria. Eu agora já não faria nada de muitas coisas que fiz na altura, sim. Mas não o faria em relação a toda não esta faria, forma não. como isto Agora o que eu aconteceu. sei hoje, não faria mesmo. Não, mas digo-lhe independentemente deste caso concreto, não o faria desta forma e com esta intromissão política. Em digamos muitas assim. outras coisas eu não faria, mesmo em relação a outras ordens com menos impacto, neste momento quer tudo prescrito. Muito bem. Tenho uma última questão para lhe colocar que tem a ver com o relatório da IGAS, por algo que eu disse aqui que eu penso que é importante. A doutora Teresa Moreno disse que não teve direito ao contraditório em relação ao IGAS. Eu posso estar aqui enganado, eu penso que a doutora Teresa Moreno, em relação ao relatório do IGAS, era depoente, ou seja, foi chamada a depor. O que deve estar a querer dizer não é, penso eu, não me leva a mal, contraditório, é não ter sido, digamos assim, convidada a revisitar o relatório antes de ele ser publicado. É uma espécie de direito de... É direito a contraditório, não é? Não é bem contraditório, porque foi ouvida. Neste caso, não leu, foi a versão final do relatório. Sim, exato. É uma espécie de confirmação do depoimento, certo? É isso que se está a referir. Certo. Ou seja, o IGAS, a Inspeção Geral das Unidades de Saúde, ouviu-a, transcreveu para aí. E o que nos está a dizer agora é que isso que está aí transcrito não corresponde à verdade. Não, que há coisas... Não, globalmente corresponde, em grande maioria, à verdade. Mas as questões há que duas ou três apontámos aqui- questões a que eu pus um ponto de interrogação e pronto. Agora, quando eu digo que não tive direito a contraditório, foi porque se leu a versão final, os restantes depoentes comentam-no ponto a ponto e contradizem as coisas que não estão de acordo, não é? No final do relatório. Sim. E isso não me foi dada essa opção. Mas já conhece o relatório há algum tempo. Portanto, já Sim, sabe claro. que há várias partes que não concorda. Certo? Que há pequenas coisas que eu não concordo. E o que é que fez sobre isso? Alguma coisa até hoje? Refilei para não me terem dado hipótese, mas não refilei para a IGAS, refilei para a minha administração. Mas para a IGAS não. Já estava feito, já estava publicado. Bom, há sempre formas de o questionar, de o impugnar, de o colocar em causa. Não, acho que vale a pena por causa de dois pequenos pormenores. Para Acha mim que são não pequenos valeria a pormenores esses que foram aqui referidos? pena. Acho. É que... No global do texto, acho, não é? Quer dizer, apesar de tudo, eu aprendi imenso a ler esta coisa de IGAS, porque tudo o que estava, digamos, como eu digo, acima de mim, eu não fazia a mínima ideia. Portanto, aprendi imenso com estas coisas a ler. Foi um texto muito fascinante. Agora, as coisas pontuais que era para contraditar, de todo não me justificava eu a posteriori ir reclamar legalmente. Eu não tenho contacto com advogados e com o meio jurídico, da verdade. É uma coisa que me assusta bastante, assim como esta Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, nunca pensei na minha vida que iria contactar com esse meio, a não ser na televisão. E, portanto... ir contratar um advogado para fazer um contraditório, para ir... Se a assusta, não tenho mais perguntas também para fazer.